Graça e paz, irmãos. É tão chocante vir aqui que eu tenho certeza que vocês não têm ideia. Eu fiz questão hoje de vir de metrô para fazer o percurso que era o percurso da quarta-feira, né? Quarta-feira, né, Edu? Os resistentes, né, Roy? E vindo pelo caminho, a cada estação que parava, era uma gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Por tudo que Ele nos dá força para fazer. E por tudo que Ele quer fazer. E tem uma convicção no meu coração tão grande, que mesmo quando eu não sei o que Ele está fazendo algo melhor do que eu espero. E foi isso que Ele pôs no meu coração nesses dias que eu estou aqui em Londres. Vários quebra-cabeças que eu carrego dentro do coração nesses dias foram montados. Várias peças que faltavam e que eu não entendia nas últimas semanas foram também resgatadas as peças, e eu olhei assim o full picture e falei, bendito seja o teu nome. E uma das conclusões é que, mesmo quando eu e você estamos chorando, Deus está nos livrando de lágrimas piores. Deus falou isso no meu coração. E não foi aquela fala teórica, porque às vezes Deus fala alguma coisa que você não está vivendo e você guarda no coração, você sabe disso. Você vem à igreja, ouve a palavra de Deus e Deus fala alguma coisa e você fala, eu não estou vivendo isso, acho que essa palavra é para o fulano de tal. Nós temos esse costume, essa palavra era para o fulano que não veio na igreja. E às vezes Deus fala coisas que você não está vivendo na hora, mas são situações que Deus está... Muito obrigado, é autógrafo, é lenço? E aí Deus fala com você e você guarda no coração, porque você fala, eu não estou vivendo isso no momento, mas eu guardo porque vai chegar o dia onde eu vou usar aquilo que eu ouvi. Mas tem vezes que Deus fala com você o que você acabou de viver. E essas são as bombas que Ele faz de uma maneira maravilhosa e você entende, você fala, era isso, Senhor, era isso. E essa é uma das constatações que Ele pôs no meu coração esse dia, quando você achava que estava passando por uma situação triste, você chorava e você sentia a dor disso, eu estava na verdade cuidando. Eu estava na verdade segurando outras lágrimas, outras enxurradas, outras dores, era uma dor mínima. Para você era grandiosa, para você era dolorida, mas era pequena, porque eu estava protegendo você, eu estava cuidando de todo ao redor. Porque eu tenho um plano, Deus tem um plano no tempo. Um plano que ninguém pode desfazer a não ser você mesmo. Um plano que o diabo não pode fazer nada, porque Deus é Deus. Mas você e eu podemos sim dizer, Senhor, eu não quero. Nós temos esse poder, é impressionante isso. E de viver, às vezes, uma vida aquém do que Ele quer que a gente possa experimentar no passar do dia, da vida, dos anos, das lutas e das alegrias. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, por ver a continuidade da igreja, por ver a igreja crescendo. Vibrei, pastor André, no batismo da semana passada, porque eu também estava batizando alguns lá, no mesmo dia. Vibro cada vez que vejo uma foto. Bendito seja Deus pela sua vida, Sandra, que possa, continue fazendo assim. E vendo que o Senhor vai dando força para esta geração passar aquilo que lá em Perdizes já passaram muitas vezes em 74 anos de vida, né, que é a transição pastoral. Aliás, as senhoras da igreja, eu tenho algumas senhoras na igreja que estão lá 50, 60 anos na igreja, consegue imaginar isso? E elas chegam para mim e me contam as histórias dos pastores antigos. Eu adoro ouvir. Esse fazia assim, esse fazia assado, aquele não fazia, o outro fazia mais. E eu vou ouvindo e aprendendo. E cada vez que eu ouço uma das histórias, eu lembro de vocês. Primeiro, porque é impossível esquecer. Segundo, porque
foi a primeira vez que a igreja viveu isso na sua história. E eu louvo a Deus, porque vocês têm vencido a cada dia. Porque o verdadeiro pastor da igreja é Jesus. Não sou eu, não é o André, não é o próximo, é Jesus. Nós somente somos servos. Mas ele tem algo para fazer, ele tem algo para ampliar. Ampliar aqui, como ampliar lá no Brasil, como ampliar na sua igreja. Nós temos lá vivenciado momentos também lindos, que eu fico assim de boca aberta de ver que as coisas estão acontecendo. Aí eu paro e percebo que, na verdade, os projetos que hoje estão acontecendo lá, eles começaram há mais de uma década atrás. Eles começaram naquele tempo, naquele que eu chamo de hoje de ontem, que se manifesta como hoje do hoje, presente, e que se manifestará no hoje do amanhã, no futuro. Eu vou repetir. O que está acontecendo hoje lá na IBP, com tudo aquilo que Deus tem me permitido discernir e servir, não começou agora. Começou naquele hoje de ontem, eu repito, que se manifesta no hoje do hoje e que vai continuar no hoje de amanhã. E é sobre o hoje que eu quero falar com você nesta noite, o hoje em nossas vidas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7. Carta de Hebreus 3, no verso 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Oremos uma vez mais. Pai, continue conosco, a sua presença aqui está. Já fomos abençoados pela palavra cantada. Agora fala conosco, diretamente ao nosso coração. Expande os nossos horizontes e transforma-nos um pouco mais neste encontro, pois sabemos que tu estás aqui. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A carta de Hebreus é uma carta de um autor desconhecido. Por muito tempo achavam que Paulo havia escrito essa carta, o tempo passou e as conclusões foram que não, Paulo não deve ter escrito essa carta. Algumas outras sugestões foram dadas na história. A primeira, que eu mais gosto, é de que talvez essa carta tenha sido escrita por Barnabé. Gosto disso porque gosto de Barnabé, mas também não sei se foi Barnabé quem escreveu. Martinho Lutero,
da música que cantamos hoje, preferia dizer que Apolo escreveu essa carta. Mas também não há prova se Apolo escreveu a carta. O que sabemos é que era alguém de muito conhecimento da tradição judaica, com muito conhecimento da situação do momento, daqueles judeus que haviam acreditado em Jesus e do drama que eles vivenciavam. Porque, por um lado, eles haviam aceitado Jesus como Messias, mas viviam toda a pressão que o povo colocava para eles, que eles deveriam ser discípulos de Moisés e discípulos de Jesus, e vem um escritor de Hebreus dizendo, não, olha, Cristo é suficiente. Cristo basta, somente Cristo basta. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sumo sacerdote que vocês conhecem lá no templo, Cristo é superior a tudo. Com seu sangue Ele nos comprou, com seu sangue Ele nos salvou e nos salva. Não só do salário do pecado, que é a morte, mas nos salva todos os dias. Cristo é o que basta, Cristo é o que precisamos. E Ele vai desenvolvendo isso nessa carta, Ele nos convida a perseverar, Ele nos lembra dos nossos heróis, lembra-se do texto? Os heróis da fé. Ele nos encoraja que na nossa existência como igreja, nós devemos permanecer unidos. Eu louvo a Deus pelo escritor de Hebreus, porque deixou bem claro isso. Olha, não é opção cristã deixar a igreja. Não é opção cristã ser, um termo que eu ouço muito lá no Brasil, os desigrejados. Não é opção cristã. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é opção. Não é opção dizer, eu não preciso da reunião das pessoas. E ele fala, olha, como alguns fazem, que vocês não façam assim, que vocês se mantenham unidos como igreja. Ele também encoraja aos seus primeiros leitores e a nós que haja um encorajamento mútuo. E ele diz, olha, à medida que vocês percebem que o mundo vai degringolando, descendo ladeira abaixo, nesse tempo chamado hoje, se aproxima o dia da nossa salvação, mas o dia da nossa salvação também é dia de julgamento, dias piores e não dias melhores. À medida que você percebe que não adianta se é Trump, não adianta quem seja o presidente, não adianta se é Brexit ou não adianta, vai descer ladeira abaixo, e à medida que se aproxima então o dia, o encorajamento se faz mais e mais necessário. Nessa carta ele também exorta para um dos problemas crônicos de tudo aquilo que a gente vê como bênção. Se eu perguntar para vocês, para cada um de vocês, ou para qualquer ser humano aqui, sobre alguma necessidade, eu garanto para vocês que todos nós levantaremos a mão, pelo menos numa área financeira, e diríamos, olha, se eu tivesse mais, não seria mal. Acho que eu nunca conheci alguém que falasse, não, eu não quero mais, eu quero menos. Não, a gente fala, eu quero mais. E cada um justifica o querer mais com a sua própria consciência. Há quem diz, inclusive, tentando enganar a Deus, dê-me, Senhor, que então eu vou te dar de volta. Geralmente, se você fala isso, esquece, Ele não vai te dar, porque não é assim que funciona. Não é troca. Ele fala, então, para nós não amarmos o dinheiro nessa carta. Pelo contrário, ele diz para nós confiarmos no Deus provedor. Ele vai descendo mais a fundo, ele fala, o Senhor é nosso ajudador, então por que eu devo temer? O que pode me fazer os homens? E eu respondo, naquela época, os homens perseguiam os servos. Como sim, Edu? Continua a perseguição em todos os lugares, em todo o tempo, em toda a história. Quem quiser viver piedosamente será perseguido. Os homens podem fazer muitas coisas ruins. Mas a pergunta do autor dessa carta é, mesmo o ruim que o homem pode fazer não é nada se comparado com a bondade e grandeza de Deus. Não significa que não haverá manifestação da maldade. Não significa, então, que é um mundo de uma utopia. Não. Nós vivemos, nós enfrentamos o dia a dia, cada dia o seu mal, e por isso que basta cada dia o seu mal. Ele está falando sobre outras camadas, sobre outros momentos da vida. E nos seus últimos versos, ele termina a sua carta, te dando um panorama, falando que nós devemos andar com singeleza, com submissão. Ele coloca um peso em nós, líderes, que nenhum outro autor teve coragem de fazer. Ele fala assim, olha, sede submissos aos seus líderes, porque eles vão prestar contas. Essa parte eu não gosto muito dele.
Ele fala, eu vou ter que prestar conta da sua vida. Já pensou isso? Eu vou ter que prestar conta das minhas ovelhas. Agora lá da IBP. Agora essas aqui é com você, André. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu vou ter que prestar contas. Então ele dá esta dica para os seus ouvintes, os seus leitores. Olha, faz a vida deles feliz, porque a bomba que eles têm nas costas já é demasiadamente grande. Isso é mais ou menos um panorama dessa carta. E eu te encorajo, leia essa carta em preparação para o Advento. É uma carta pequena, você vai se deliciar com ela. Agora, o trecho que lemos é uma advertência contra a incredulidade. E é às vezes complicado quando a gente vê um subtítulo, porque você fala, não é para mim, porque eu creio. Eu creio. E eu quero te mostrar que talvez não seja esse o seu completo caso. A incredulidade no hoje presente, a incredulidade que pode também acontecer no hoje de ontem. A incredulidade que pode acontecer no hoje de amanhã é o tema deste trecho que nós lemos. O povo, 40 anos, vendo as obras de Deus, é o tema que ele traz, vendo o livramento de Deus, preferiu simplesmente se distanciar, se desviar do caminho. Você já parou para se perguntar por que alguém que viu o que Deus fez, por que alguém que vê o que Deus faz, prefere não crer no que viu? Por quê? O problema não é quando alguém não viu. O problema não é quando alguém não percebeu e não tem uma história para contar, então diz, Deus nunca fez nada na minha vida, eu orei e nada aconteceu, por isso que então eu não me entrego para esse Deus. Mas e quando Deus fez? E quando Deus faz? E houve testemunhas. E a resposta está também no texto. Quando a perversidade se manifesta, quando a nossa maldade, quando a nossa rebeldia, quando a nossa preguiça, quando a nossa carne, escute isso, prefere crer que sabe mais que Deus, prefere crer que entende mais do hoje do que Deus, não vê o que Deus vê, mas acha que vê o que Deus não sabe. E por achar que vê o que Deus não sabe, na sua cabeça cheia de tolice, prefere crer no seu plano, prefere crer que vai dominar, vai agir, vai viver de acordo com o que quer, afetado por muitas variáveis, afetado por dramas, por circunstâncias, mas às vezes afetados por coisas tão pequenas. Aqui diria, afetado pelo frio ou afetado pelo calor, afetado por variáveis. Para os israelitas, naquele hoje passado, eles haviam sofrido, eles haviam sonhado, eles haviam sido libertados da escravidão, liderados por alguém que Deus enviou. Havia agora um plano, havia agora um caminho, uma rota, uma terra prometida, mas a cada desafio, a começar pelos desafios da natureza, vinha na memória deles o hoje passado. E o hoje passado contaminava a sua visão, como se nada tivesse acontecido. Como se Deus tivesse não feito nada e Deus havia feito tudo. E a consequência é que esse pensamento, mesmo vivendo um hoje presente, fixados no hoje do passado, preferiram ficar com a mente no hoje do passado, e no hoje do passado morreram no deserto. No hoje do passado não andaram, no hoje do passado não expandiram. E assim termina a história deste povo, que morre no deserto, e que os seus descendentes, esses sim, viveram para ver o que Deus fez. E quando o escritor de Hebreus dá, então, a síntese dessa história, ele diz, eles não quiseram. Eles preferiram a sua mente. Eles preferiram desobedecer. Eles preferiram não prestar atenção no que Deus fez, no que Deus fazia e na manifestação do que Deus faria, porque a terra estava diante deles e eles estavam a caminho dela. Então era passado, presente e futuro, e Deus fazendo tudo.
E eles ainda preferindo, não, eu prefiro crer na minha mente. Eu tenho o melhor plano, eu tenho o melhor caminho, eu sei o que faço. E se você perguntasse para qualquer um deles, você crê em Deus? Nenhum deles diria para você que não. Porque eles viam. Mas eles acreditavam mais em suas mentes do que na mente do Supremo Deus. E da mesma forma, o escritor nos adverte. Ele não coloca essa história para ser uma história lembrada de maneira que eu fale, eu não sou assim. Eu vivo num outro status, porque eu acho que nós somos iguais. Ele coloca, olha, lembre-se, nós somos participantes de Cristo. Ele não invoca o seu pedigree com Israel. Ele fala, olha, você é dessa família por causa de Cristo. Então ele chama o seu nome e o meu nome. Ele em nós, por nós, e nós por ele, e nós, a nossa vida para ele. Ouvindo a sua voz, sem deixar o coração endurecido. Sem deixar que o coração, da mesma forma que os israelitas, diga, eu sei mais do que aquele que tudo sabe. E que assim não aconteça conosco, que eu não entre na minha rebelião. Porque o coração endurecido, ele é rebelde. Primeiro ele se fecha, provocando isolamento, depois ele contamina, ele rebela. É impressionante. Ele me mostra um caminho que eu posso achar que é perfeito. Mas eu te digo com todo amor, ele é medíocre. Ele é muito aquém do que Deus tem para você. E você, então, diante desse contexto, você tem que se posicionar. Existe, então, um exemplo, e o exemplo é um povo que viu o que Deus fez e preferiu a sua própria mente, morreu no deserto. Eu em Cristo estou, mas não estou no deserto. Eu estou numa das principais cidades do planeta. Eu estou diante de possibilidades incríveis. Eu tenho liberdade. Eu não sou escravo. Eu não vivo na escravidão. Eu afirmo todos os sábados que Deus é o Senhor. Eu canto que Ele é o castelo forte, como fizemos, e Ele nos enche de gozo do seu toque. Ele nos visita. Ele dá o máximo. Ele deu o máximo. Mas eu digo crer nele. Eu digo que confio nele. Mas na vida, eu dou o meu mínimo a Ele. Eu dou o mínimo do meu tempo. Porque eu não tenho tempo. Eu dou o mínimo do meu serviço. Porque eu pago pastor para servir. Eu dou o mínimo dos meus recursos. Porque já é o bastante. Já é bastante. A minha cota já venceu, eu não posso dar mais. E não reconheço que tudo vem dele. Que é Ele quem me deu. Que é Ele quem me dá. Que é Ele que continuará me dando, se assim Ele quiser. Porque se Ele quiser apertar um botãozinho, me desligar e falar, hora de voltar para casa, não há médico que resolva o teu problema. Ele que dá tudo o que temos. Nós damos o mínimo da nossa devoção. Nós damos o mínimo da nossa oração. Não gostamos de orar. E não seja maluco de dizer que goste, porque senão o culto de oração devia estar lotado, todo mundo de joelho. Isso acontece em país perseguido. Isso acontece no Irã, na China, na Coreia. Onde não pode orar, as pessoas oram. Onde pode orar, ninguém gosta de orar. É incrível. Aonde você morre se te pegar orando, as pessoas arriscam a cabeça para orar. Aonde você pode orar livremente, eu não tenho tempo. Sabe que eu até queria, mas não vai dar.
Eu digo que creio nele, não tenho problema de incredulidade, mas a Bíblia é o meu sonífero. Começo a ler, dá sono. O mínimo de tudo para ele. O mínimo do hoje no hoje. Sem perceber que todos esses mínimos são reflexos da minha, da sua, da nossa incredulidade. Ou se você preferir, tudo bem, não chame de incredulidade, chame de uma pequena crença. Uma pequena crença nele, na sua palavra, na eternidade, em tudo aquilo que ele nos dá, e uma grande crença nos seus planos. Uma grande crença naquilo que você traçou, naquilo que você deseja conquistar, naquilo que você quer fazer no mundo. Mas os seus planos, escute, meus amados irmãos, os seus planos, por melhores que pareçam, os seus planos são menores do que os planos que Ele tem para você. Os seus planos são menores. Ele pode parecer grande no visual, nas dificuldades, e Deus olha para ele e fala, ele é tão pequeno diante do que eu posso e quero fazer. Os seus planos, por melhores que sejam, alcançarão menos resultados, tanto em sua vida, quanto na manifestação do reino, porque você e eu somos limitados. E planos de pessoas limitadas são mais limitadas do que os planos poderiam ser. Os seus planos cultivarão um nível de credulidade. E esse nível de credulidade que os seus planos cultivarão, eles são mais pequenos ou são mais propensos à incredulidade, porque enxergamos pouco. Porque eu vejo, imagino que aquilo é grande, tiro Deus da equação, e tirando Deus da equação eu limito, e quando eu limito ele é humano e não divino. Quando ele é divino, ele é conectado à crença. Você crê, achou que creu muito, ele fala, isso não é nem o começo, tem o próximo desafio. Agora, quando eu limito, eu olho para ele, eu realizo, fico todo feliz, consegui, Deus falando, mas você é tão pequeno. Eu tenho mais. E a gente se fecha, dizendo crer, não, eu creio. Não, aqui em casa é assim. Aqui em casa é assim. Os planos deles são maiores. O que fazer então, meus irmãos? Hoje, reavalie a sua vida. Reavalie tudo que Deus tem colocado diante de ti. E não desperdice, escute isso, todas as possibilidades. Não é uma nem duas. Reavalie a sua vida e pergunte a você mesmo quais as possibilidades que Deus colocou na minha mão nessa cidade, nesse tempo, nesse dia. Reavalie todas e não perca uma somente. Não perca. Porque se você perder, é responsabilidade sua. É você que está perdendo. Deus está te dando possibilidades. Não me dê essa desculpa. É difícil. Difícil é viver. Difícil é viver. Mas pior é viver sem alcançar as possibilidades que Deus dá. Hoje, em nome de Jesus, diga não à preguiça que te impede de crescer, de aprender, expandir. Maldição de preguiça que tem deixado as pessoas ali encarunchadas, não tem força para fazer nada. Não quero, não consigo, não faço, não saio. Uma porta para depressão, uma porta que se acumula, ainda mais num país frio, parece que ela é a preguiça é amiga do cobertor e amiga do ritmo. Tudo amigos, andam de mão dada tentando te segurar. Cristo morreu por você, não para você
morrer no deserto. Cristo morreu por você e por mim, para que a nossa vida tenha significado, que seja um resultado da crença no impossível e não na crença nos meus planos, porque os meus planos são pequenos. Hoje, decida sair da cultura do mínimo. Decida sair da cultura do mínimo do seu tempo, o mínimo do serviço, o mínimo da sua doação, o mínimo do seu investimento, da sua espiritualidade. Diga, chega desse mínimo. A não ser que você esteja feliz. Aí não faça nada. Saia dessa cultura do mínimo e avance para o máximo, porque nós cremos no Senhor dos Exércitos, repartindo as boas novas em todo tempo, em todos os lugares, servindo ao Senhor, sem desculpas, não dizendo para Ele, eu não tenho, eu queria, eu não posso, e tudo isso com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força em todos os momentos. Avance para o máximo no crescimento de sua comunhão com Deus. Não espere pela adversidade. Não espere o dia ruim vir para você ficar bonzinho nos pés do Senhor. Não espere, isso é criancice. Não espere pelas coisas ficarem mal. Hoje, cresça no seu investimento na espiritualidade e lembre-se, hoje, amanhã e por todos os dias que Ele permitir você viver, não se esquecendo que Ele deu o máximo que possuía. Ele deu o seu Filho. Portanto, amada Link Church, se vocês ouvirem hoje a voz do Senhor, não endureçam o seu coração, mas escute a doce voz do Senhor, que sussurra em nosso ouvido, que diz baixinho, mas com o poder de um grito. Diz para todos nós, expanda os seus horizontes. Aproveite as possibilidades do hoje. Dê o máximo e não o mínimo. Sempre proclamando as boas novas. Eu queria pedir a gentileza que o pessoal do louvor viesse aqui novamente para cantarmos aquela música Confio em Ti. É possível. E nós vamos fazer dessa música um clamor e uma oração. Para que o Espírito de Deus, que confiamos, que é a cura, inclusive para a incredulidade crônica, que não é perceptível, possa nos dar coragem para não só reavaliar, mas para mudar pelo seu poder. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música e fazer dela a nossa oração.